Bom dia, meu nome é Saúl, sou professor de matemática e o tema da aula de hoje é porcentagem e juros simples. O objetivo da aula, além de conceituar e definir o que são a porcentagem e juros simples, tem como objetivo resolver e elaborar problemas usando cálculos mentais ou calculadoras eletrônicas ou ainda através de aplicativos online ou tecnologias digitais. Da mesma forma, eu peço que esses objetivos vocês coloquem no caderno para que vocês se recordem posteriormente sobre isso, tá? E da mesma maneira, dentro da conceituação e definição de porcentagem e juros simples, a gente vai falar sobre os conhecimentos básicos que a gente precisa ter para poder aprender isso. Então, os conhecimentos básicos dentro da porcentagem são as 4 operações matemáticas, e na progressão desse conhecimento, a gente trata de frações. Então, dentro das frações, quando, acredito que nós aqui no nono ano, vimos uma fração dessa forma, a gente também está representando uma porcentagem. Por quê? Porque o conceito de porcentagem ele vem do latim percentum, que significa por um todo, parte de um todo, ou parte de algo. Esse algo ele pode ser uma grandeza numérica, uma grandeza monetária, uma grandeza de medida, certo? Então, quando isso é apresentado para a gente, no caso da fração, a gente pode representar isso aqui por 0,25 ou 25%. Não significa que toda vez que eu apresentar ou alguém apresentar para vocês uma fração, a gente está falando de porcentagem, mas ela pode exemplificar uma porcentagem. Da mesma maneira, quando a gente fala de porcentagem, a gente pode estabelecer um exemplo prático do nosso dia a dia, onde a gente tem, por exemplo, aqui na escola. Aqui na escola a gente pode estabelecer, por exemplo, que aqui na escola nós teremos 300 alunos, e desses 300 alunos, a secretaria informou que 12% são alunos transferidos de outro colégio. Então, como que a gente identifica esses 12%? Eu vou pedir para que esse exercício que eu vou colocar aqui no quadro, vocês coloquem no caderno, e ao mesmo tempo, enquanto eu vou fazendo a explicação, vocês se dispõem no outro layout de 2 em 2, ou seja, em pares, para a gente poder, entre um aluno e o outro, um explicar para o outro caso exista alguma dúvida, tá bem? Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho 300 alunos na escola, eu tenho 12% transferidos. Como que eu posso localizar, identificar esses 12%? Eu tenho 3 formas. Primeiro, o método prático. Segundo, a regra de 3. Ou através de um cálculo mental. Como que eu vou fazer isso? Através do cálculo prático, do método prático, eu vou multiplicar 300 por 12, que vai dar um resultado de 3.600. E esse valor eu já vou dividir por 100. Simplificando os dois zeros, eu vou ter um resultado de 36 alunos como sendo os transferidos de outra escola. Tá? Da mesma forma, se eu fizer na regra de 3, eu tenho que 300 representa 100%, e eu tenho que descobrir quanto representa os 12% de alunos transferidos de outro colégio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a regra de 3, multiplicando cruzado as grandezas. E como a gente está falando de uma equação do primeiro grau, eu vou primeiro multiplicar a incógnita, que é o x. Então, 100 vezes x, 100x, 300 vezes 12, 3.600. Isolo o x e faço a divisão. Que é a mesma forma que eu fiz aqui em cima. Corto os zeros e vou ter a mesma informação de 36 alunos transferidos. No método de cálculo mental, como que eu posso fazer isso? Como eu falei antes, a gente tem a definição de que a porcentagem representa uma
parte de um todo. Como a gente está falando de uma parte de um todo e eu quero 12%, eu posso separar primeiro 10% desse todo. Como a gente tem 10% desse todo, 10% representa a 10ª parte do total. Então eu posso pegar os 300, dividir por 10, que aí eu vou ter 30, representando esses 10%. Como eu não quero só isso, eu quero mais 1%, esse 1% eu posso dividir por 100, que é o total, ou dividir por 10, que representa os 10%. Então, com isso eu vou ter 30, que representa 10%, mais 3, que representa 1%, e mais 3, porque são 12% no total. Então, eu tenho 10%, mais 1%, mais 1%. Juntando tudo mentalmente, eu também chego à quantidade de 36 alunos. Pois bem, como a gente trata de porcentagem para aplicações práticas de matemática no nosso dia a dia e assim por diante, a sequência da porcentagem, a gente entra na matemática financeira. Por quê? Porque a matemática financeira trata de porcentagem, trata de juros simples, e com isso a gente tem, através da matemática financeira, a possibilidade de mostrar através de cálculos como que a gente alcança uma organização e um controle financeiro das nossas contas, do nosso orçamento familiar, de um investimento e assim por diante. Então, da mesma maneira que as operações básicas da matemática são necessárias para a gente entender porcentagem, se a gente não entender porcentagem, a gente também não vai entender juros simples. E o juros simples é a possibilidade que a gente tem, é um mecanismo que a gente tem, uma aplicação que a gente tem para poder entender como que funciona os cálculos de um período que a gente empresta um dinheiro, que a gente investe um dinheiro, para poder, após esse determinado período, ter a devolução ou o pagamento do dinheiro, certo? Como que a gente pode fazer isso? A gente tem uma fórmula dentro do juros simples, que é de juro igual ao capital vezes a taxa e o período. Vamos imaginar, dentro de um exercício prático, de que eu faça um empréstimo de 5 mil reais. A uma taxa de 2% ao mês. E num período de 2 anos. A gente pode notar nessa situação que eu tenho quanto eu emprestei, por quanto tempo vai ficar emprestado e qual a taxa que eu vou ter que pagar no final do contrato. Porém, eu tenho aqui duas grandezas que elas são divergentes. Eu estou falando de mês na taxa e eu estou falando de anos no período. Eu tenho que unificar essas grandezas. Com isso, eu posso tratar o período como 24 meses. E aí eu posso transportar essas informações para dentro da fórmula, onde eu vou ter juro igual ao capital, que é de 5 mil reais, vezes a taxa, que é de 2%. Lembra que eu falei da fração? Eu poderia colocar aqui também 0,02, da mesma forma. E o período, que são 24 meses. Posso cortar aqui e aqui. 50 vezes 2, eu tenho juro igual a 100 vezes 24, que dá um total de R$ 2.400 de juros, certo? Só que aqui todo mundo entende que esses R$ 2.400 não é só o valor que eu vou devolver para o banco ou para o empréstimo que eu faço. Eu tenho que devolver esses 2.400 e também os 5 mil que eu peguei antes, perdão. E aí nisso eu tenho uma outra definição dos juros simples, que é igual o montante que representa o cálculo do capital mais o juro. E com isso o montante dessa operação financeira, eu vou ter o valor de 5 mil, que é o valor que eu emprestei anteriormente, no início, e o juro de R$ 2.400. Então quando eu digo que eu tenho que devolver R$ 7.400 no final do período, representa o valor do capital mais os juros.
Com isso, a gente tem uma ideia básica de matemática financeira para poder entender como funciona todo esse mecanismo de pagamento de juros e assim por diante. Eu vou colocar algumas questões dentro do Khan Academy para que vocês possam resolver essas operações. Se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente vai rever todas essas informações, vai fazer uma revisão disso tudo. E a partir disso, a hora que tiver todo mundo entendendo, tiver uma situação satisfatória dentro do conteúdo, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de juros compostos, que é a nova etapa dentro da matemática financeira, para poder entender como funciona de forma completa todo o mecanismo de investimentos, ações, empréstimos e assim por diante. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas. Eu agradeço a atenção, tenha um bom dia e obrigado.